Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Chelsea em campo no fim de semana, em casa Stamford Bridge contra o Crystal Palace. Vamos resenhar esse jogo pela quarta rodada da Premier League. Chelsea 3, Aston Villa 0, Premier League 21-22, rodada 4, Stamford Bridge, 11 de setembro de 2021. Mais um capítulo da história entre Chelsea e Aston Villa foi escrito no final de semana, neste sábado, 11 de setembro, e as equipes entraram em campo pela quarta rodada da Liga Inglesa, nessa primeira divisão. Chelsea e Aston Villa haviam se enfrentado 157 vezes na história, e os Blues, após o jogo da quarta rodada da Premier League, seguem com o histórico favorável. Agora são 65 vitórias do Chelsea, 35 empates e 58 vitórias do Aston Villa, a principal equipe da cidade de Birmingham. O primeiro registro de uma partida entre Blues e The Villains, o apelido do Aston Villa, em Stamford Bridge, é de 25 de abril de 1908. E os visitantes venceram por 3-1, diante de um público de 22 mil pessoas na época. Já o último jogo registrado foi entre Chelsea e Villa na cidade de Londres, foi pela Premier League da temporada passada e aconteceu em dezembro de 2020. Empate em 1-1, gols do Giroud, Chelsea abriu o placar, e o El Ghazi empatou o jogo no início do segundo tempo. Nosso adversário deste sábado não segue sem vencer o Chelsea na cidade de Londres por uma partida de Premier League. A última vez foi na temporada 2011-2012 e na época o Villa saiu de Stamford Bridge 3 pontos, venceu o jogo de virada por 3-1. Na época o Chelsea era comandado pelo português treinador André Villas-Boas, que na sequência da temporada, nas oitavas de final da Champions League, entre o primeiro e o segundo jogo contra o Napoli, acabou demitido. Para esse jogo contra o Aston Villa, as campanhas das equipes nessa Premier League é a seguinte: o Chelsea entrou em campo com 2 vitórias, contra Palace e Arsenal, e um empate com o Liverpool na rodada anterior. Já o Aston Villa soma uma derrota contra o Watford, uma vitória contra o Newcastle e um empate contra o Brentford. Agora, uma derrota para o Chelsea, os 3-0. O Chelsea tinha desfalques, não pôde escalar Pulisic e Kanté machucado, e ainda tinha o Reece James, que foi suspenso, expulso contra o Liverpool, e cartão vermelho, e não pôde jogar. Mas tinha uma atração para o torcedor que retornava à Ponte desde o jogo contra o Crystal Palace, dessa vez a Ponte 100% lotada. A atração para o torcedor foi o recém-contratado Saúl Ñíguez, jogador espanhol que veio do Atlético de Madrid. O Saúl foi apresentado à Premier League e a Premier League foi cruel com o nosso meio espanhol. O Saúl foi discreto, ele praticamente não conheceu o campo de ataque. Ele não passou do meio campo, ele atuou mais como um jogador fixo na entrada da área. Quem avançou mais e jogou muito bem foi o Mateo Kovacic. O Saúl, ele foi escalado para começar o jogo junto com o Hudson-Odoi, uma surpresa, porque já que não tinha o Reece James, o Odoi foi um dos alas. Por isso o Azpilicueta acabou ficando no banco na primeira parte do jogo, no início. O Chalobah, muito bom zagueiro, jogou mais uma ótima partida, já está aí impressionando a cada jogo. E o Hakim Ziyech também estavam nos 11 iniciais do Tuchel. O Tuchel mesclou a equipe, deixando no banco o Mason Mount, o Jorginho, o Azpilicueta e uma surpresa, Ross Barkley estava convocado para uma partida do Chelsea depois de muito tempo. Ele que ficou, jogou no Aston Villa na temporada passada emprestado, retornou ao Chelsea, não saiu por empréstimo e segue no elenco, foi relacionado, mas não entrou em campo.
começou a rolar a bola, né? Movimentado o jogo em Stamford Bridge. O Chelsea começou pressionando e jogo pelo lado esquerdo com o Hudson-Odoi alternando e Marcos Alonso também. O Villa chegava a rondar a área, mas a defesa do Chelsea estava muito bem postada, afastou todas as bolas. O Chelsea chegou a acertar a trave depois de um escanteio, uma bola, uma pequena confusão na área, quase abriu o placar. E mais uma vez, Romelu Lukaku entrou em ação. Precisou apenas de mais 15 minutos, como no jogo contra o Arsenal, quando ele estreou. 15 minutos de jogo, Kovacic lançou o Lukaku em velocidade. Nosso centroavante belga entrou na área, livrou do zagueiro e chutou rasteiro, cruzado. A bola passou por baixo do goleiro, placar aberto em Stamford Bridge. Lukaku, 15 minutos depois, Chelsea 1, Aston Villa 0. Após sofrer o gol, fora de casa, quem estava na ponte, quem estava assistindo, o torcedor do Chelsea, ia pensar: agora o Aston Villa vai se retrancar. Nada disso. O time dos caras melhoraram. Após sofrer o gol, o Aston Villa conseguiu chegar com mais perigo ao gol do Chelsea. O Thiago Silva evitou um empate quando o Mendy foi driblado. Na finalização do atacante do Aston Villa, o Thiago Silva se jogou na bola, a bola bateu na barriga, no peito, e saiu. O Thiago Silva evitou ali um empate do Aston Villa, que não se abateu e ficou bem melhor, viu? Durante um tempo o Chelsea bem posicionado, não correu riscos, sabe? Não foi dominado, mas tipo, cedeu a uma pequena pressão do Aston Villa, que muita bola aérea, abusou da bola aérea. A jogada principal dos visitantes era bola no alto. E aí começou a entrar em campo a figura do Mendy, que contratação, que jogador, que goleiro do mais alto nível o Chelsea tem. Impressionante. Um dos grandes destaques do jogo, o croata Mateo Kovacic. Como jogou bola o rapaz. O Saul, repararam que eu não falei do Saul no jogo, né? Por quê? Só ficou atrás. Algumas saídas de bolas erradas. Ainda não. Era o primeiro jogo, é natural. Ele ainda vai entender como é a Premier League. A Liga Espanhola costuma ser um pouco mais diferente, de espaço. Na Inglaterra, o adversário não te dá a chance de respirar. E como o Saul estava mais fixo atrás, Mateo Kovacic foi o cara que estava se movimentando muito e foi um dos responsáveis pela ligação do meio-campo com o ataque, né? Deixando o Saul um pouco para trás. Teve um ataque do Aston Villa, uma cobrança de lateral. Impressionante o lateral do Aston Villa, que toda hora enxugava a bola. Lembrou muito o Delep na época do Stoke City. Uma sua toalha, secava a bola. Ele cobrou o lateral na área. A bola foi rebatida. Sobrou para o Mings. Disputou a bola, finalizou e o Mendy fez uma extraordinária, uma defesaça. Olha, garantiu que naquela hora ali, se empatasse, o Chelsea mais com o tempo passando, faria o gol. Mas o Mendy garantiu naquela e começou a uma grande exibição. O Aston Villa era melhor no jogo, o Chelsea estava bem na defesa, o Tuchel na lateral estava inquieto, orientando o time para fazer as correções do posicionamento. Treinador insatisfeito na lateral do campo não é bom presságio para o torcedor, né? Partida bem diferente das anteriores, sabe? Contra Crystal Palace, contra Arsenal e contra Liverpool, que o Chelsea estava jogando bem. O Chelsea se permitiu ser, entre aspas, um pouco pressionado pelo Aston Villa nesse jogo da quarta rodada, mas estava se saindo bem. E um dos caras que aproveitou bem a escalação foi o Hudson-Odoi. Jogou bem o garoto depois de muito tempo fora, então ele, para jogos específicos, função específica, ele vai funcionar bem. O primeiro tempo estava chegando no final e o Tuchel no vestiário ia ter um pouco de trabalho para conversar com a turma toda e
para diminuir essa pressão que o Aston Villa exerceu, porque eles não se abateram após sofrer o gol do Lukaku. O Chelsea segurou essa vantagem de 1-0. O Villa terminou melhor a primeira parte do jogo. Mendy e Thiago Silva, alto nível. Thiago Silva parece que esse tempo que ele ficou fora de recuperação foi fundamental e não vai sair mais do time voltando a ser aquele Thiago Silva que quando foi contratado vai ser o nosso chefe da zaga ali junto com Aspilicueta, com o Rudiger. Então tantos jogos importantes durante a temporada que todo mundo vai jogar muitos minutos, então vai ter muito rodízio, ninguém vai ficar insatisfeito no time. E uma das vagas da zaga vai ser do Thiago Silva. Nota baixa no primeiro tempo para o espanhol Saúl, que sentiu o ritmo da Premier League e viu que é bem diferente da La Liga. No segundo tempo, mudanças, né? O Tuchel tirou o Saúl, era uma coisa esperada já pelo torcedor, para quem transmitiu o jogo, porque o Saúl era o que estava mais abaixo. E colocou o Jorginho, o titular da posição. Lembrando que não tinha o Kanté que estava machucado. O Aston Villa chegou bem após mais uma cobrança de escanteio. A arma do Aston Villa era a bola aérea. Impressionante como eles utilizaram isso contra o Chelsea. E o Mendy deu conta de todos, a nossa defesa rebateu todos. Muito bem. Início do segundo tempo, 49 minutos jogados. Gol do Chelsea. O Mings recuou uma bola mal para o goleiro. O Kovacic, esperto, aproveitou e finalizou para marcar o segundo gol do Chelsea. A saída do goleiro, Kovacic de velocidade, deu um tapa, a bola bate na rede lateral, dentro do gol, 2-0. Só restou o zagueirão Mings, bom zagueiro, é um cara que eu gostaria de ver vestindo a camisa do Chelsea. Só restou ao Mings, zagueirão do Aston Villa, lamentar o vacilo, mas festa nas arquibancadas lotadas do Stamford Bridge, Chelsea 2-0. Os Blues melhoraram no segundo tempo e o Ziyech começou a jogar bem, foi elogiado na transmissão e aparecia mais, começou a distribuir melhor o jogo. O jogo ficou aberto nessa etapa final da partida e o Aston Villa ainda chegava, com um perigo tocando muito a bola, e o Watkins finalizou um chute forte por cima do gol do Mendy. O Tuchel então começou a alterar o time, continuou a alterar o time, já tinha tirado o Saúl e colocado o Jorginho. Dessa vez, ele colocou em campo o Aspilicueta e sacou o Kai Havertz. O Kai Havertz cometeu alguns erros de posicionamento, mas ele estava cumprindo função, tática e desgaste. Hora de mudar, o Tuchel mudou o posicionamento do time, sacou o Havertz, colocou o Aspilicueta. Com isso, o Hudson-Odoi mudou de posição e foi para o meio. O Mateo Kovacic não mudou de posição, continuou sendo um dos caras ali na função do meio, lembrando que Mason Mount estava no banco de reserva, foi poupado para a partida. Talvez por isso o Kovacic teve toda essa liberdade ali no meio, O Chelsea já estava com uma boa vantagem no placar, controlavam o jogo e estavam administrando o tempo. O Watkins era o atacante mais perigoso do Aston Villa, chegou mais uma vez pela esquerda, bateu a marcação do bom zagueiro, o jovem Chalobah, finalizou e o Mendy fez mais uma defesa. O Tuchel então fez a última alteração. Entrou o Timo Werner e perdeu o espaço nesse início, a chegada do Lukaku, e tirou o Hudson-Odoi. O Werner atuou ali pelo lado esquerdo, na ponta, tentou umas jogadas de velocidade, mas tinha muito pouco tempo para jogar, então não dá para ser muito cobrado. O jogo entrou nos acréscimos e o Jorginho roubou uma bola no campo de defesa do Chelsea. O Aspilicueta recebeu essa bola, avançou e o Lukaku se deslocou do meio
para a ponta da área, do meio para o lado direito, para o lado esquerdo. O Azpilicueta avançou, atravessou essa bola para o Lukaku, dominou, chutou forte, já nos acréscimos, marcou um bonito gol, um golaço 3-0 para o Chelsea. Indefensável a bola, não tinha como o goleiro do Aston Villa pegar. Festa na Ponte, uma explosão, alegria total, aquele estádio lotado, coisa bonita, todo azul. A vitória nessa hora já estava garantida. Chelsea 10 pontos somados e na parte de cima da tabela, desde a primeira rodada. O Chelsea teve dificuldades no primeiro tempo, porque o Aston Villa não se abateu após marcar o primeiro gol, após sofrer o primeiro gol, corrigindo, e o Chelsea suportou e jogou bem. O Chelsea corrigiu esses erros na etapa final, venceu a partida e agora vai muito bem para a estreia na Liga dos Campeões, na terça-feira, dia 14, em Stamford Bridge, contra os russos do Zenit. Chelsea 3, Aston Villa 0. A rodada da Premier League continua, mas o Thomas Tuchel no final saiu satisfeito, conseguiu corrigir os erros durante a partida e o Chelsea segue vencendo. Elenco muito forte, estreia do espanhol Saúl, conheceu como é que é a Premier League, no próximo jogo já vai diferente. O Thomas Tuchel tem o comando do time e o Lukaku extraordinário. Será que teremos mais um rei de Stamford Bridge? Ozil, Drogba e Lukaku? O tempo dirá. Se inscrevam no canal, apoiem quem produz conteúdo em português sobre o Chelsea. Chelsea Fan BH, Facebook, Twitter, Instagram. YouTube, Chelsea Fan BH 1905. Apoiem o Vovô Blogueiro, Resenha dos Blues, Central Chelsea e Chelsea BH. Vamos que vamos. Saudações Povo Blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu! Chelsea, Chelsea, Chelsea!